Colossenses 2, versículos 6 ao 8, que diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Bom, meus amados irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão nessa noite com os irmãos. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Colossos, ele estava preso, a prisão em Roma, e a carta aos Colossenses, sem sombra de dúvida, é a carta cristológica, onde Paulo desenvolve toda uma teologia em torno da pessoa de Cristo, apontando que Jesus, de fato, é Deus. E ele escreve porque ele recebe a visita de Epáfras, que era o fundador, o pastor, o ministro daquela igreja, que vai apresentar a Paulo alguns problemas que pareciam que tentava se infiltrar dentro da igreja, que era um grande perigo, que tentava afrontar a saúde espiritual da igreja de Colossos. E como que isso estava acontecendo? Como que as heresias tentavam se infiltrar, ou estavam tentando se infiltrar na igreja de Colossos? Se você observar o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, você vai observar Paulo falando acerca do culto aos anjos, acerca do cerimonialismo. Você irá observar que provavelmente existia uma forte corrente filosófica chamada gnosticismo, que tentava se infiltrar dentro da igreja, que a ideia central do gnosticismo era afirmar que Cristo somente não era suficiente. Era necessário algo a mais, o conhecimento, a gnose, para alcançar a salvação em Cristo, em Deus, melhor dizendo. Então, quando Paulo escreve a igreja de Colossos, ele estava afirmando categoricamente que Cristo somente é suficiente para mim e para você. E essa mensagem é tão atual hoje para a igreja do Senhor, porque nós temos observado como pessoas têm buscado métodos, meios, formas de se alcançar uma ligação, de ter um relacionamento genuíno com Deus, e estão tentando acrescentar algo a mais além da obra e da pessoa de Cristo, como se Cristo não fosse o suficiente para nós. Meu amado irmão, nesses dias que estamos enfrentando, Cristo é suficiente para você. Cristo é suficiente para a sua família. Cristo é suficiente para a nossa igreja. Somente Ele. Somente Ele. Nós precisamos nos voltar para Ele. Ele é a razão de tudo. Cristo é o Salvador das nossas vidas. Ele que morreu para nos para nos redimir dos nossos pecados.
E é esse Cristo que nós precisamos agora nos voltar. E nós não podemos deixar que nada que venha de fora tente alterar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nada pode abalar a fé que nós temos em Cristo. Por isso Paulo vai escrever a carta de Colossos para confrontar as heresias que estavam tentando fazer com que a igreja fosse abalada espiritualmente, ao mesmo tempo escrevendo para encorajar os irmãos a permanecerem firmes em Cristo, dizendo: olha, Cristo, somente Ele é suficiente para sua vida, para te salvar, para te remir. Então ele vai dizer aqui no versículo 6 do capítulo 2 que nós lemos, dizendo o seguinte, iniciando: portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor. Essa palavra receberam, o termo que ela significa, tem uma ligação à aprendizagem, à recepção do ensino. A ideia de Paulo é mostrar à igreja de Colossos que quando recebemos Cristo Jesus, recebemos também toda a sua doutrina e os seus ensinamentos. Quando você recebeu Cristo, você recebeu tudo o que Ele tinha a lhe oferecer. Toda a sua doutrina, todos os seus ensinamentos. Foi isso que ele disse à igreja de Colossos. Olha, da forma que vocês receberam, portanto, assim como vocês receberam. Esse receberam aqui está ligado à aprendizagem. Assim como vocês receberam a doutrina, assim como vocês receberam o Evangelho de Jesus Cristo. E o simples fato de, uma vez ter recebido Cristo, não lhe será de nenhum proveito, a menos que você permaneça nele. E como que Paulo vai desenvolver? Receberam quem? Cristo Jesus, o Senhor. E esse Cristo que recebemos não é um Deus minúsculo, um Deus qualquer, de origem pagã, mas se trata, não se trata de um simples homem, um simples profeta, mas se trata do Cristo encarnado, o Filho de Deus. Esse termo Senhor vem do termo grego Kyrios. E esse termo trata do Senhor que é supremo em autoridade. Quando Paulo fala o Senhor, ele está falando do Senhor supremo em autoridade. O termo é utilizado para a pessoa de Deus. Então é um termo usado para Deus. Em todo o Novo Testamento, Jesus é chamado de Senhor por aproximadamente 650 vezes. E o próprio Paulo, no capítulo 1 da carta aos Colossenses, mostra de forma clara a divindade de Cristo. Ele vai expor isso de forma clara, demonstrando que Ele é o Senhor Deus, que tem o poder, o domínio sobre todas as coisas. Paulo afirma categoricamente, olha, Jesus é Deus. Capítulo 1, verso 15. Ele vai dizer o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então Paulo vai afirmar categoricamente, em toda a exposição dele na carta aos Colossenses, que Jesus é Deus. Ele afirma categoricamente que Jesus é Deus. E é isso que você e eu precisamos entender hoje. Jesus, Ele é o nosso Deus. Ele é suficiente para você. Você pode sim crer nele. Ele é suficiente para transformar a tua vida. Ele é suficiente para te salvar. Somente Ele, mais ninguém. Ele afirmou que era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. E Paulo continua o seu argumento com a igreja de Colossos, voltando ao capítulo 2, versículo 6, dizendo: olha, da mesma forma que vocês devem permanecer nele, receberam o ensino dele, vocês devem agora continuar a viver nele. Versículo 6 diz isso. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Da mesma forma que vocês abraçaram, que vocês receberam Cristo e abraçaram a fé nele, se torna indispensável continuar a andar nele. Quando você ouviu a palavra de Deus e recebeu em seu coração, e essa palavra teve o poder para te mudar, para te transformar completamente, se faz necessário que agora você continue a andar nesta mesma palavra. Da mesma forma que nós recebemos a doutrina de Cristo, precisamos andar nela. Paulo vai comparar a doutrina do Evangelho a um caminho seguro, de modo que aquele que se mantiver neste caminho estará isento de todo perigo e equívoco. É o pacote completo do Evangelho de Cristo. Não tem como nós separarmos o Evangelho ou adaptá-lo aos nossos padrões e vontades. Por essa razão, meu amado irmão, da mesma forma como recebemos a doutrina de Cristo, precisamos andar nela. Nós percebemos que hoje nós estamos tentando, ou a grande parte das pessoas estão tentando adaptar o Evangelho aos nossos moldes, aos nossos padrões, para viver nele. Isso é impossível, porque da mesma forma que nós, quando recebemos Cristo em nossa vida, nós recebemos um pacote completo do Evangelho, recebemos a doutrina do Evangelho, recebemos a graça do Evangelho, e o Evangelho não muda. O Evangelho, ele não pode ser adulterado. O Evangelho é um só. O Evangelho que Jesus ensinou, que Jesus viveu, que os apóstolos ensinaram, que os apóstolos, ele deve permanecer inalterável. Nós não podemos adaptar o Evangelho a nós. Da mesma forma que nós recebemos, nós devemos permanecer nele. Interessante porque quando nós lemos o livro de Atos, você irá observar lá no capítulo 2 que quando a igreja estava se expandindo, a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, naquilo que os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja continuava a viver naquele mesmo ensinamento. Eles não adulteraram, eles não transformaram o Evangelho para adaptá-lo às suas vontades, não. Da mesma forma que eles receberam, eles estavam vivendo o Evangelho
Evangelho. E é isso que Paulo está defendendo aqui aos Colossenses. Olha, da mesma forma que vocês receberam, continuem a viver nele. Não mude. Não adultere o Evangelho. Esteja firme naquilo que você recebeu. É o pacote completo do Evangelho. O Evangelho não é um supermercado, não é uma mercearia que você vai e entra lá e escolhe o que você quer e o que não quer. Não! Não é assim, meu amado irmão, minha amada irmã. O Evangelho é algo completo da parte de Deus para você. É um pacote completo e eu preciso estar firme nele. Por quê? Porque o apóstolo João vai dizer lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Cristo é o nosso exemplo. Se você afirma estar nele, você tem que andar. O João ele vai usar o termo deve, é um imperativo, é uma ordem. Se você recebeu o pacote do Evangelho, você necessariamente precisa andar nesse Evangelho, da mesma forma que você recebeu. Não do seu jeito. Como que nós iremos viver neste mundo? Somente vivendo da forma correta, da forma ao qual eu e você recebemos a verdade. E aí Paulo vai desenvolver o seu argumento. E é isso que eu quero dizer agora. Como que nós devemos viver e andar nele? Como nós iremos fazer isso? Paulo vai desenvolver esse argumento no versículo 7. Ele vai dizer o seguinte: enraizados e edificados nele. No versículo 7 do capítulo 2 de Colossenses. Enraizados e edificados nele. Essa palavra, irmãos, enraizados e edificados, ela é especial quando nós entendemos a mensagem do Evangelho. E eu vou tentar explicar o porquê. Esse termo enraizado quer dizer estar ligado, preso, conectado, radicado. Quando estamos em Cristo, de fato deve ocorrer mudanças em nossas vidas. Deve-se ter um verdadeiro crescimento, já que estamos conectados, enraizados, radicados nele. E a raiz, ela é importantíssima para a sustentação de uma árvore. Só que a perspectiva do crescimento dela, ela é uma perspectiva do qual nós não podemos ver com os nossos olhos. Você sabe que a raiz ela está ali, mas ela não cresce para fora, para o alto, ela cresce para baixo. E quando Paulo vai dizer, olha, vocês precisam estar enraizados nele. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam crescer, não da forma que as pessoas irão te ver, mas crescer de um modo que você irá sumir, mas Cristo aparecer. Quando servimos a Cristo, nós não estamos aqui para ser pessoas reconhecidas pelos outros. Nós estamos aqui para fazer com que o nome dele seja glorificado. É crescer para baixo. É crescer do ponto de vista que ninguém irá ver. E infelizmente, dentro do evangelho praticado por grande parte daqueles que se dizem cristãos hoje, as pessoas elas precisam ver, né? É ver para crer. Precisam mostrar o seu desempenho na fé.
mas nós somos chamados para crescer para baixo, para que a glória dele venha a ser manifestada. Jesus nos chama a crescer para baixo, para que o nome dele venha a ser exaltado. Só que ninguém quer isso, né? Sabe por quê? Porque crescer para baixo, você não vai ser reconhecido, você não vai ser aplaudido, as pessoas não irão te bajular, as pessoas não irão ir atrás de você, te idolatrar. Porque o propósito da sua vida enraizado é dar glória a Deus. Você não vai aparecer, mas Cristo vai. E é esse o propósito. Quando nós estamos radicados nele, nós estamos crescendo nele, nós estamos firmados nele, nós estamos crescendo para baixo, para a glória de Deus. Ninguém está te vendo, mas a boa notícia é que Jesus está te vendo, que Deus está te contemplando. Quanto mais você descer, mais perto de Deus, mais perto de Cristo você estará. E ele vai dizer, não somente enraizados, mas também edificados nele. E isso quer dizer, irmãos, que a nossa vida deve ser construída em Cristo, que é o alicerce da igreja, baseado nos seus ensinamentos, pois é Cristo que sustenta as nossas vidas. Nesses tempos difíceis, irmão, nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, é Cristo que te sustenta. É Ele que te dá força. A força não vem de você mesmo. A força vem de Deus, vem de Cristo. Por isso você precisa estar enraizado e edificado nele. Por quê, irmãos? Porque ele é o alicerce da igreja. E nós precisamos estar alicerçados nos seus ensinamentos, pois é Cristo que sustenta as nossas vidas. O verdadeiro fundamento da igreja é Cristo. Não são os apóstolos, não são os dogmas ou as doutrinas criadas pelos homens. O único que pode sustentar a igreja e os crentes é o Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, devemos estar edificados na rocha que é Cristo. Sabe como nós iremos vencer? Passar por esse momento difícil, enraizado e edificado nele. Jesus, certa vez, ele concluindo o sermão do monte, ele vai falar do homem prudente e do homem sensato. Os dois construíram uma casa, porém um deles edificou a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio tudo, com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Ouviu, está firmado nele. Mas o prudente ele não é assim. O insensato ele não é assim. O insensato é aquele que ouve e não pratica. Ele é como um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Aí vai vir a tempestade, vai vir a chuva, o vento, com ímpeto contra aquela casa, e grande será a sua queda. Por quê? Porque não está alicerçada, edificada em Cristo Jesus. Olha o que Paulo disse, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 19 e 22. Ele diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, versículo 19 ao 22. E Paulo vai continuar o seu argumento, dizendo no versículo 7, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Firmados na fé como foram ensinados. Paulo faz uma referência aqui a Epáfras. Epáfras, capítulo 1, versículo 7, nos vai dar a orientação, né, que Epáfras foi o cooperador, né, ele foi o fundador e ministro da igreja, ensinando a fé em Cristo. Então vale destacar aqui 3 grandes verdades a respeito do genuíno ensinamento das doutrinas cristãs. Primeiro, Paulo combate o falso ensinamento, o falso evangelho que crescia naquele período, combatendo principalmente o gnosticismo, filosofia gnóstica, que estava surgindo e era talvez o maior perigo da igreja do primeiro século, a pior heresia. E ele fez isso lembrando a igreja dos verdadeiros ensinamentos e o verdadeiro evangelho que todos haviam aprendido. Segundo, aprendemos que existe uma grande necessidade em aprender a palavra de Deus, a fim de que permaneçamos firmes em nossa fé. Infelizmente, hoje, no meio evangélico, nós não damos muito crédito a isso, a aprender verdadeiramente a palavra. Geralmente os cultos de ensino são aqueles que menos frequência tem nas igrejas. Isso, infelizmente, é prejudicial para a saúde da igreja. As escolas dominicais, em grande parte das igrejas, elas nem mais existem. Elas foram mudadas, elas foram transformadas em culto A, culto B, evento A, evento B. Estudo bíblico já não existe em grande parte das igrejas, porque a doutrina tem sido deixada de lado, o evangelho tem sido deixado de lado. E isso é perigoso, porque nesse momento, quando a igreja se afasta da doutrina verdadeira, quando a igreja vira as costas para o evangelho, é que o falso ensino, a falsa doutrina, o falso evangelho, as filosofias mundanas, elas se infiltram dentro da igreja do Senhor. É quando nós não damos crédito à boa teologia, ao bom ensino das Escrituras. Nós não vemos algumas igrejas nem incentivarem os seus irmãos a lerem a palavra de Deus. E isso é preocupante, isso nos assusta, porque estamos, e eu quero falar estamos aqui de uma forma generalizada, né? Abandonando a doutrina bíblica por coisas que não nos levará a lugar nenhum. Precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar à palavra de Deus. Ela é a nossa fonte, é o nosso guia, ela é a nossa bússola.
ela é a lâmpada para os nossos pés. E nós temos visto que somente quando há um retorno para a doutrina, para a palavra, para o Evangelho, é que de fato nós passamos a enxergar Deus de uma maneira diferente, de uma maneira bíblica, de uma maneira a ponto de compreendermos algumas coisas que acontecem hoje no mundo. E passamos a entender que somente aí nós iremos de fato nos arrepender, de confessar os pecados, de pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que estamos fazendo que não agrada e glorifica a Deus. Precisamos voltar ao Evangelho, voltar às Escrituras para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque Paulo vai enfatizar aqui, olha, firmados na fé, como foram ensinados. Então a igreja precisa ensinar. A igreja precisa ensinar a palavra. Nós não podemos aceitar um evangelho onde a palavra não é ensinada. Porque isso não é evangelho. Onde não há uma exposição bíblica. Nós não podemos aceitar apenas jargões. Não, irmãos. Precisamos compreender as boas novas, entender o plano da redenção. Precisamos conhecer o Evangelho da graça e viver esse Evangelho para a glória de Deus Pai. Terceiro, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Por isso que Paulo vai dizer aqui no finalzinho do versículo 7, transbordando de gratidão, principalmente em relação à palavra que nós aprendemos da parte de Deus. Porque quando nós aprendemos a verdade, irmãos, nós iremos viver não de uma maneira superior a outras pessoas, mas eu vou viver de uma forma digna para a glória de Deus. Porque esse é o propósito da nossa vida, viver para a glória de Deus. Mas como eu vou viver para a glória de Deus? Conhecendo o que Deus Ele quer de mim, quer de você. Por isso precisamos ser gratos, principalmente quando aprendemos a palavra. Da mesma forma que nós devemos rejeitar a falsa doutrina e o falso evangelho, também precisamos dar crédito, sim, ao verdadeiro evangelho e à sua doutrina. E quando o verdadeiro evangelho é apresentado, precisamos dar graças a Deus. Então precisamos, conforme Paulo quis ensinar aqui a igreja de Colossos e a mim, a você hoje, precisamos estar firmes, aprender a palavra e ser grato pela palavra que nós aprendemos. E Paulo vai concluir, irmãos, e essa ideia aqui, e eu também concluo, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. O verdadeiro evangelho, ele nos traz liberdade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Mesmo nós estando em Cristo, precisamos estar atentos para não sermos enganados por nenhum vento de doutrina, por nenhum tipo de falso ensinamento. E talvez essa seja a lição que Paulo está passando à igreja de Colossos. Olha, mesmo vocês agora estando em Cristo, firmados nele, enraizados, cuidado. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado com o evangelho que não glorifica Cristo. Cuidado com o evangelho que não exalta a Deus. Cuidado com o evangelho humanista. Cuidado com o evangelho onde a
Nada precisa ser acrescentado ao Evangelho. Ele por si só é suficiente. Nada precisamos acrescentar. Ele por si só é suficiente. E esses ensinamentos, essas filosofias, são fundamentadas nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Precisamos olhar para Cristo, pois Ele é o único caminho que eu e você podemos seguir. Cristo é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a nossa razão de viver. E se estamos aqui, é porque Cristo nos deu graça. Ele nos salvou. Ele nos chamou. Por isso precisamos estar alertas e atentos. Para que você, nesse momento difícil que você está passando, talvez, que nós estamos passando, nós possamos ter a certeza de que existe uma rocha, que é Cristo. E nós devemos estar nele. Nós precisamos estar enraizados, conectados, ligados, radicados nele. Porque somente assim eu e você, nós iremos passar por tudo isso. Somente em Cristo. Então, não se deixe levar por nada que alguém tente lhe apresentar para passar por esse momento. Nada. Cristo é suficiente. Creia nele. E eu tenho certeza de que você irá suportar isso na graça de Deus Pai. Você estará firme. Vai vir a chuva, vai vir vento, com ímpeto, mas você não será abalado. Você está firmado na rocha que é o Senhor. Que Deus abençoe